Olá, o assunto é delicado, eu vou responder a... Eu vou juntar algumas perguntas. Eu recebi um mail ontem e eu venho tendo situações similares e por isso eu resolvi juntar tudo. Para as pessoas que tiveram essas situações e marcaram consulta comigo, eu dei a explicação para elas em função da situação delas, porque cada caso é um caso, né? Então, a pergunta é o aborto espontâneo, quando uma pessoa deseja muito engravidar, espontâneo ou provocado porque a gravidez era ectópica ou porque o bebê tinha dificuldades congênitas, por que isso? Por que comigo? Por que isso acontece? Essa pergunta fica na cabecinha das mães e também dos pais. Acho que é importante eu dizer que a vida é algo tão milagroso, tão poderoso, é tão profundo, é tão mágico, é grandioso, porque é tudo, a vida é tudo. É, que isso não pode ser tido como uma ilusão do casal de que a decisão passa apenas por eles, ok? Não é uma decisão racional, ok? Bom, da parte física eu não posso falar nada, não é minha área. Eu acho que cada caso que eu convivi deve respeitar a decisão assumida pela equipa médica, se era o fator RH do casal ou se era a incompatibilidade sanguínea da mãe com o bebê, não sabemos, mas o que sabemos isso já é um alerta, ok? Algo precisa ser curado. Então vamos primeiro pensar na posição da mãe. Ser mãe, muitas das vezes, é uma pressão familiar, às vezes social e às vezes da própria mulher. A questão que eu pergunto aqui é: será que todas as mulheres que nasceram nesta terra, elas trouxeram como missão da alma delas serem mães de apenas uma criança ou de muitas? Né? Porque há casos assim, não é? Que vai ser educadora de infância, vai ser psicóloga, auxiliar de creche, enfim. Ela pode ser mãe de muitos. Hum? É, mas de qualquer forma, ela quer muito e não consegue, ou não segura a gravidez, então há algo para ser curado. Sem dúvida alguma, há algo para ser curado. Por quê? Porque algo não foi integrado, algo foi excluído, não foi visto, foi rejeitado inconscientemente, não por ela, pelo sistema familiar, ok? E aí ela, por fidelidade ao sistema, ela reproduz, ela repete inconscientemente alguma emoção, alguma alguma decisão de interromper aborto, comportamento difícil, uma situação muito dolorosa que fica registrada no inconsciente familiar, ok? A psicogenética também vem nos mostrar que pessoas descendentes de vítimas de grandes comoções, de guerras, de até chacinas de crianças, essas pessoas são mesmo vítimas de grandes proporções. Portanto, e isso não precisa estar aqui na geração presente, mãe, avó, bisavó, não, às vezes está lá atrás, ok? Então, essas mulheres não engravidam porque não querem inconscientemente trazer vida, porque o registro que tem é que, trazer vida para depois morrer daquela forma. É um registro inconsciente. Aí vocês podem perguntar, mas peraí, por que ela? Por que já não aconteceu isso? Não sabemos se isso já não aconteceu. Em alguns casos que eu acompanhei, sim, aconteceu, ok? E quando eu falo disto, quando eu abro o campo e isso aparece, a pessoa diz, mas isso não faz sentido na minha vida, de não ter medo de dar vida, porque eu quero muito da vida. Sim, ela quer muito da vida conscientemente, mas inconsciente, familiar, fala mais forte, né?
ok? Em muitos casos, nas constelações, nós vamos ver o quê? Que isto pode estar ligado a mulheres que morreram no parto, mulheres que sofreram de abusos, mulheres cujos filhos ao nascer morreram, ou a morte prematura também, né? Ok? Tudo isso pode estar ligado. Se nós pensarmos nessa fase atual, está acontecendo muita morte de criança. Isso pode repercutir daqui a 2 gerações. De qualquer forma, o que importa a gente saber aqui? Que há uma fidelidade familiar ao sistema, e que isso é nobre no inconsciente, ok? Mesmo intenso, profundo. Há casos em que as pessoas não engravidam porque não estão disponíveis. E aí eu explico. É assim, o casal tem alguma outra questão muito mais forte, conflitos, emaranhamentos, e não conseguem olhar para o futuro filho. E aí vamos ver na constelação que aquele casal não está ainda disponível para olhar para esse futuro filho, ok? Devido a lutas internas, então ocupa o tempo e o espaço com isto, e aí não tem tempo e espaço para esse filho. Processo inconsciente, ok? Também já fiz uma constelação em que, ao colocar a alma da criança, eu já vou entrar no conceito de alma para vocês. A informação que veio, que foi lindo, tem muito barulho, ok? E de fato, depois esse casal conseguiu levar a gravidez adiante, a gravidez seguinte, mas foi lindo, aquele momento foi lindo, ok? Nós estamos falando aqui só da mulher, né? Mas também podem haver dificuldades do cônjuge, até porque não foi por acaso que você também escolheu aquele homem para ser seu marido, não é? Sim. E aí, esse marido, ele pode ser fiel à família dele de origem e isso dificultar também a própria concepção, ok? E eu alertaria a vocês que no campo do homem também há registro de memórias de abortos, ok? Não são só as mulheres, é o corpo da mulher quem aborta, mas a energia do aborto também está no homem. Eles sofrem igual, ok, gente? Atenção. Outra hipótese são segredos não revelados, que precisam estar distantes, que por você honrar e reverenciar sua família, tudo inconsciente, você mantém distante esse segredo. E esse segredo pode estar ligado exatamente à gravidez. Portanto, se você mantém esse segredo distante, você mantém a gravidez distante, ok? E eu não estou falando isso por falar teoricamente. Já fiz algumas constelações assim. Agora vamos pensar, falamos da mãe e pai. Agora vamos pensar no bebê, né? Esse bebê, ele tinha sido concebido e a vida da alma começa da concepção? Não, a vida da alma começa do que eu tenho estudado 7, 8 meses antes, porque ela já definiu o plano, o que ela quer evoluir, qual é o processo dela quando ela acoplar um corpo físico. E é assim, o corpo físico é finito e é visível. A alma é infinita e é invisível, ok? Mas é a alma que é a nossa essência. É a alma que dá luz da vida ao corpo. Tudo isso é trabalho da alma. Força da vida é desconexão com a sua alma. O que você veio fazer cá? Então, vamos voltar ao bebê. Esse bebê, ele, na hora que ele foi concebido, ali acoplou e ele vai fazer um processo de desenvolvimento igual o embrião. A alma também vai desenvolvendo-se à medida que o embrião também vai desenvolvendo. A questão aqui será que essa alma ela tinha necessidade de estar mais tempo naquele útero, ok? Será que ela tinha um processo dela própria, dessa essência dela, em que ela precisava de ter aquele tempo limite
naquele útero e dali ela já voltava para a casa do pai, ok? Temos que pensar nisto, porque uma alma, como eu disse, a alma é essência, não é? Então, se a gente for pensar, quando eu estudei alma, Cabala, em Israel, uma das grandes coisas que eu aprendi é a alma é a vestimenta do corpo. E eu passei a usar o conceito que é você é uma alma e você tem um corpo, ok? Isso para mim foi muito forte essa aprendizagem. E se nós pensarmos nisso, você é uma alma e você tem um corpo, e essa alma ela veste, né? Ela preenche esse corpo, então ela é que desce à Terra com uma missão, não é o corpo. Eu espero que tenha ficado claro, né? Então, a alma escolhe os pais e não escolhe na véspera, ela já esteve a fazer todo um processo espiritual dela, e aí ela desce. Essa descida dela é como se fosse uma viagem, ela faz uma pausa espiritual e vem aqui abastecer-se de mais aprendizagens. Nós estamos todos aqui para evoluir, não é? Eu não defendo muito o conceito de vir pagar karma. Eu defendo mais que nós viemos para evoluir. Pode ser pela dor ou pelo amor, a escolha também é nossa, tá? No caso dos bebês que existe a necessidade de serem abortados, provavelmente eles vieram e não vinham mesmo com a missão definida como completa. Então, era vir aqui por algum tempo e depois voltar. E esse por algum tempo, digamos, 1 mês, 2 meses, 3 meses, cada caso é um caso. Os casos que eu trabalhei, eu fui verificando para ver o que se passava, por que eles não concluíram a tarefa, ou se não era mesmo para concluir a tarefa. Por quê? Porque nós, no nosso corpo, a gente tem tudo calculado, temporizado, não é? Ok? Então, a gente nasce e aí vai passando 1 ano, 2, 3, 4, até chegar aos 70 anos, né? A alma, ela não precisa, às vezes, de 70 anos. Ela pode cumprir a tarefa dela num dia, ok? Certo? Então, é importante a gente saber isso, que se é possível uma alma completar a tarefa dela em um dia, essa mãe que abrigou essa alma deve ser muito grata, ok? Bom, parece difícil falar isso, né? Mas é a missão daquela alma. Aquele era o tempo suficiente para ela desta vez, não é? Ok? Nessa vida. Portanto, vamos pensar agora que uma alma tem passado, presente e futuro. O futuro é sempre o dia a seguir, não é? A nível de alma, a gente tem que ir vendo passo a passo. A gente não faz, vamos ver daqui a 10 anos. Não. Ela vai fazendo o seu plano e reajustando o seu plano. Ou você vai se desviando daquela sua missão, ok? Mas então, veja. Voltando à questão do bebê. Se ele veio cá com aquela curta missão, ele foi embora. Se foi espontâneo, se foi provocado pela equipa médica, se foi provocado pela própria mãe, não se entra em julgamento aqui, ok? O que nós podemos dizer? Aquela alma, ela veio aqui e partiu para a casa do pai porque era suficiente para ela. No caso do aborto provocado pela própria mãe, seja por qual motivo for, aí essa mãe tem que fazer todo um processo de se perdoar, porque nesse encontro que ela teve com essa alma, ela, mãe, ainda não estava preparada para dar continuidade. E está tudo certo, ok? Falta eu dizer para vocês também, não que eu defenda o conceito de crianças índigo, cristal, estrela, arco-íris, não é isso, mas é assim, há almas que são tão brilhantes, que estão num processo de lapidação já tão evoluído, que ela não precisa de ficar tanto tempo no plano físico,
ok? Eu, às vezes, atendendo algumas pessoas, eu digo, olha, o seu filho tem uma alma de velho, é uma alma que, sabe, já está numa fase de lapidação. E eu até prometi para uma mãe fazer um vídeo, e farei tão logo eu possa, sobre como lidar com essas crianças que são chamadas de difíceis, mas que não são difíceis, elas apenas vêm com uma evolução espiritual muito grande que às vezes nós, mães, não sabemos lidar com ela. E aí vai haver uma inversão. A mãe vai aprender com aquele filho, ok? Portanto, eu lamento se ficou muito longo. O que eu digo para vocês é: se vocês conhecem alguém que precisa ouvir isto, por favor, encaminha. Façam esse bem para essa mãe, pai, que precisam ouvir estas palavras e elas e eles podem agradecer a alma que partiu. E ao fazer esse agradecimento sentido, você vai estar contribuindo para um avanço na escola espiritual daquela alma. Por quê? Porque há um reconhecimento da sua parte que abrigou aquela alma no seu útero por X dias, mas que você reconhece que você foi escolhida para uma dádiva. O pai também foi escolhido, porque não se iludam, o pai apenas não tem o bebê no útero, o pai tem toda a energia ali presente, ok? Então, pessoas, um abracejo, muito carinho, respeitem muito a dor das pessoas, libertem-se de pesos, ok? Porque não é isso que as almas dos bebês esperam de nós. Eles não vieram para trazer dor para gente, ok? Um abraço, mães e pais. Amem-se.